Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar o estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 8, no plano dos sonhos. Nós vamos ver a quinta e última parte desse capítulo. A visão geral do livro Missionários da Luz, uma obra escrita por André Luiz, que faz parte de uma série que inicia com o livro Nosso Lar, e o título dessa série é A Vida no Mundo Espiritual. Pelo título da série, a gente já deduz qual é o intuito de André Luiz, que é nos contar de maneira experiencial como é a vida no mundo espiritual. Por que eu disse experiencial? Porque ele não vai dizer relatos sobre teoria da vida do mundo dos espíritos, como é a construção de nosso lar, nada disso. Ele vai nos contar como é que foi a vida dele no mundo espiritual. Por isso que esse relato é bastante válido, é como se a gente estivesse vendo ao mesmo tempo um documentário e uma biografia. Nesse livro em especial, Missionários da Luz, André Luiz, que gosta demais de estudar, de aprender, está acompanhando o Alexandre, e Alexandre é o tutor de um grupo de desenvolvimento mediúnico. São pessoas encarnadas, claro, que estão desenvolvendo a sua mediunidade. E ele relata os entraves que essas pessoas encontram ao desenvolver a mediunidade. Nesse capítulo 8, em especial, Alexandre vai fazer uma palestra para esses encarnados, então é claro que ele vai precisar esperar o momento do sono, e durante esse momento, esses espíritos vão até um determinado local, que é um centro espírita, onde vai acontecer uma palestra a respeito de temas como a mediunidade, em especial a mediunidade. Bom, eles têm lá um grupo que eles estão aguardando e 2 não apareceram, deram um perdido lá no Alexandre. Alexandre pede para Sertório ver o que aconteceu, né? Então, nós temos 2 pessoas que estão falando. Um é o Vieira e um é o Marcondes. O Vieira a gente viu na parte 4, então dá uma olhadinha no vídeo, né? Para que você entenda a situação do Vieira. Agora nós vamos ver outro. Nós vamos continuar agora a história do Marcondes. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou. Então estava lá, né, uma reflexão sobre os motivos que levaram essa pessoa a não conseguir ir até a reunião. Sertório falou, a gente não tem tempo a perder. Visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Por que eles estavam apressados? Porque a reunião, né, que Alexandre ia comandar, a palestra, estava para começar, não dava para ficar discutindo o sexo dos anjos, tinha que andar rápido. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes é a figurinha que eles estavam esperando, estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico que descansava, com bonita aparência, sob as colchas rendadas. Então estava tudo frufru lá na cama, né? Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Então, o primeiro estava lá se borrando de medo, porque ele estava falando mal de uma pessoa que tinha morrido, e essa pessoa estava lá do lado dele, esperando ele se desligar do corpo durante o sono, para tirar satisfação. Então, ele estava morto de medo. Aqui não. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. O ópio é uma substância que dá uma sensação de bem-estar altamente viciante, né? Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão, né? Elas estavam tirando sarro do cara, permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente em fixando o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Tomou um baita de um susto. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, o Sertório, já sei que vem procurar-me,
Não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas eu conhecia nas regiões das sombras. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava: também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. A meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa. André Luiz é muito impulsivo, né? No sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Não é por aí. Ele quis alertar André Luiz que se ele fosse entrar na conversa dessa entidade, a coisa ia ficar difícil para o André Luiz. Ele ia se enrolar todo. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à vida pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Porque no anterior, aquele que estava com medo de encontrar aquele desencarnado no desdobramento, ele acordou para ajudar. E André Luiz, você não vai acordar esse aqui? Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal.
Que fazer então? Perguntei espantado. André Luiz queria fazer alguma coisa. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu o Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. Alexandre tinha dado uma missão para eles, irem saber o que aconteceu. Ponto. Não era para resolver, porque o tempo estava passando. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Ele disse, olha, agora o tempo nosso está correndo, depois eu volto aqui, mas agora a gente precisa ir assistir a palestra do Alexandre. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando, seguro de si mesmo, e cortou as asinhas do André Luiz. Conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Isso serve para nós, que às vezes a gente se vê diante de uma situação delicada e a gente quer resolver aquilo como se nós fôssemos Deus. Nós não queremos ser instrumentos de Deus. Nós achamos que somos o próprio Deus. Então, há de se fazer muito a diferença entre confiança no plano espiritual, confiança nos desígnios de Deus e entendimento que nós somos só ferramentas. Nós não somos o ator principal dessa peça. O ator principal dessa peça sempre foi, sempre será Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Até a próxima. Muito obrigada.